Então, para você que está aqui nos acompanhando no nosso Mentalidade Protagonistas, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é liderança, um tema tão importante, ainda mais no mundo de hoje, um mundo com uma velocidade maior, com perfil de pessoas muito diferente, com exigências de mercado maior. Então, os desafios mudaram muito e nós estamos recebendo a Verônica Rodrigues, que é uma coach especialista em comportamento, em liderança, fazendo trabalho aí em grandes empresas e também autora de um livro sobre esse tema. E é sobre esse tema que ela vai falar hoje, sobre essa questão de liderança e aí quais são os comportamentos dos líderes que querem ter sucesso dentro dessa nova realidade desse mundo. Verônica, seja muito bem-vinda, muito bom te receber aqui no nosso programa Mentalidade Protagonistas, junto com os nossos protagonistas, para acompanhar o conteúdo que você preparou para nós. Nossa, perfeito. Olha, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aí com os protagonistas, né, e poder conversar sobre esse tema que está tão pungente na sociedade atual e no mundo em geral, né? A gente vai falar sobre liderança e especialmente desse mundo VUCA, né? Esse mundo de alta volatilidade, de alta incerteza, de alta complexidade, de alta ambiguidade que está agraçando por aí e está deixando a vida dos líderes cada vez mais difícil. E a notícia, né, que a gente tem que aceitar é que isso só vai acelerar. Tem acelerado bastante desde que o pessoal cunhou o termo lá na década de 90, que foi o exército americano que cunhou, e eles já previam que o mundo ia acelerar cada vez mais, que a gente ia ter um mundo VUCA para lidar dali para frente, que as organizações iam ter que se readaptar com cada vez maior frequência e cada vez mais rápido, e isso agora está acontecendo. Obviamente, não são só as organizações que devem se adaptar, mas também as pessoas, os líderes, os negócios, né? E a gente tem que ficar muito atento, principalmente porque o líder dentro de uma organização é aquilo que faz a diferença para o sucesso do negócio. Então, se o líder não se adaptar, a organização não se adapta, os colaboradores não se adaptam, os produtos e serviços também não, e aí o negócio está fadado, obviamente, a ficar para trás, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nos novos comportamentos, aqueles que favorecem a atuação de uma liderança que supere os desafios que estão surgindo e que vão surgir cada vez com maior frequência daqui para frente, né? Então, é para isso que a gente tem que se preparar, né? Com certeza. Você sabe que eu, como coach de negócio e também contato com muitos empreendedores aqui nos protagonistas em todo o meu trabalho, um dos temas que, vamos dizer, a gente percebe em comum em todos os empreendedores é esse desafio da liderança, né? Para crescer, como conseguir fazer com que minha equipe trabalhe com eficiência e que ela consiga multiplicar aquilo que eu faria se o negócio fosse pequeno, que eu faria sozinha. Então, acho que esse é o maior desafio hoje, né? Então, eu queria que você falasse aí um pouquinho, quer dizer, essas características, por que está tão, né, esse desafio da dificuldade e se é fácil, se qualquer pessoa consegue desenvolver essas competências para fazer aí essa nova, essa exigência desse novo mundo VUCA aí. Bom, eu acho que qualquer pessoa que esteja disposta a modificar a forma de pensar, e aí já vou aproveitar Mentalidades do Menta, né, que não entrou ainda online, mas depois ele vai assistir esse vídeo, né, mudar a mentalidade, a forma de pensar, que mude as suas atitudes e comportamentos, e principalmente coloque em prática os comportamentos de sucesso, certamente essa pessoa vai conseguir se adaptar e vai sim superar as dificuldades. Elas vão aparecer cada vez mais. O detalhe é que a gente não vai mais ficar tão chocado nem tão surpreso, né? E principalmente a gente tem que ser muito ágil. Esse momento agora está exigindo agilidade. E aí outro dia me perguntaram assim, poxa, mas será que essa agilidade não vai causar mais estresse ainda? Quer dizer, será que um tipo de liderança VUCA não vai deixar a gente mais estressado? Na verdade, a liderança VUCA, esse novo estilo de liderança VUCA, ou do líder ágil, do líder agile, como o pessoal diz lá fora, né, no exterior,
ele vem justamente para combater o estresse do VUCA, né? Se o VUCA realmente está muito volátil, então o que a gente tem que usar para combater? Tem que ser um outro tipo de comportamento. E que comportamento é esse que combate a volatilidade, por exemplo? É a visão. Tá? Então, se ele está muito incerto, então qual é o comportamento que combate? É o entendimento. E aí tem uma série de atitudes e subcomportamentos aí dessa competência. A gente pode somar tudo isso, né? E dizer que é uma competência, a competência da visão, a competência do entendimento. O que combate a complexidade, né? É o comportamento, a competência da clareza. E aí tem uma série de atitudes e comportamentos relacionados à clareza. O que é que combate também a ambiguidade, a agilidade, a gente não ficar em cima do muro sem entender nada, então a gente tem que ser um pouco mais ágil. E a agilidade faz parte do movimento Agile. Então, a solução VUCA engloba o Agile e mais algumas coisas, né? E sem deixar para trás de jeito nenhum o protagonismo. E olha, eu estava comentando com a Paula, né, Paula, que a gente está tão alinhada que foi quase uma sincronicidade, né? Um pouco antes eu lancei o livro Liderança, Liderança VUCA, que é esse novo estilo de liderança, que vem preencher uma lacuna entre os estilos de liderança já existentes, e a gente quase ao mesmo tempo lançou o livro primeiro e logo em seguida vocês lançaram o movimento dos protagonistas, né? Então foi muito interessante como a gente está alinhado nesse mesmo pensamento, nessas mesmas necessidades que a gente vê que o mundo está precisando de empreendedores que tenham essas competências, né? A Paula também é uma excelente coach, e principalmente de empreendedores, já tem uma carreira consolidada, já testada há bastante tempo. Eu trabalho muito mais fortemente com coaching executivo, mas também atendo muitos empreendedores, mas uma outra fase, assim, quando eles já estão numa fase de crescimento, não só do negócio, mas quando eles estão numa fase de crescimento como líderes de pessoas também, né? De gestão e tudo mais. Então a gente acaba se complementando, né, Paula? Com certeza. Verônica, só para a gente repetir, então, quais são os maiores problemas que a gente tem nesse mundo hoje? É a volatilidade. A volatilidade, a incerteza, né? A complexidade e a ambiguidade que formam a sigla do VUCA. Beleza. Né? Tá certo? Complexidade, volatilidade, incerteza, que vem do inglês uncertainty, né? Com U que começa, a complexidade, que vem do inglês complexity, e a ambiguidade, né? Que vem de ambiguity, do inglês, tá? E a solução aqui é para volatilidade, a visão, né? A competência da visão, com uma série de atitudes e comportamentos. Para a incerteza, o entendimento também, com uma série de comportamentos e atitudes. Para a complexidade, a clareza, né? Cada vez mais clareza. E para a agilidade, para a ambiguidade, a agilidade que combate. E aí tem o surplus também na solução VUCA, que complementa a liderança VUCA, que é o protagonismo, que combate a passividade. E que a gente vê graçando por aí também, né? Passividade, o pessoal aceitar tanto. Ainda bem que o Brasil está no movimento de mudança também da passividade, até como sociedade, como cultura de país, graças a Deus, né? Então a gente está vendo aí o protagonismo aparecendo cada vez mais, que bom, né? Não só na cidadania, como também, espero eu, na liderança, nos comportamentos dentro das organizações, na cultura do país e da população como um todo. E quem sabe no mundo inteiro, né? Tá? Com certeza. A gente tem até um sumário preparado, né, Paula, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só ver aqui como é que a gente pode fazer para compartilhar. Você vai ter lá o quadradinho verde, que tem o share, compartilhar tela, e aí você escolhe a tela, tá entrando. Isso. E aí vocês estão vendo aqui um resumo, um sumário, né? Dessas competências, que são a visão, o entendimento, a clareza, a agilidade e o protagonismo, e aqui as atitudes que as pessoas têm que ter, que o líder tem que ter. A gente fala muito em liderança, principalmente o líder, mas isso serve para qualquer pessoa, em qualquer situação VUCA, né? Então, entrou aqui numa situação de alta volatilidade, usa aqui a visão. O que é a visão? É influenciar as pessoas,
acreditar nas pessoas, acreditar em si mesmo, focar naquilo que é mais importante para ter resultado, né? O que é o entendimento? É uma soma de curiosidade que envolve também a criatividade, uma série de outros fatores, que envolve compaixão, que é algo que vai mais além do que a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e a compaixão acaba sendo não só aquela predisposição em se colocar no lugar do outro, mas também aquela predisposição em ajudar o outro, mesmo que não se possa, eventualmente você não pode fazer nada, mas se você tiver essa predisposição em ajudar e tiver atitude e comportamento de ajuda sempre que for possível, já está praticando compaixão. Abertura para a inovação, para as novidades, para opiniões de terceiros, para trabalhar em equipe, para ouvir, né? Então a abertura também é muito importante, como o entendimento. A clareza, que combate a complexidade, ela vem para simplificar, né? A gente parar de querer complicar tudo, tornar tudo tão profundo quando às vezes não precisa. A gente pode usar poucos passos, para que a gente vai usar muitos passos para resolver alguma coisa. Intuir, né? Que é usar, todo mundo pensa que intuição é algo que você tem que ter como um poder extrasensorial, não é o caso, né? A gente pode intuir usando a abstração, nossa capacidade de abstrair, de imaginar, de criar novas soluções, pela imaginação, pela combinação de outras coisas que a gente já tem na nossa cabeça. E pensar sistemicamente, que às vezes a gente esquece de analisar as relações causa-consequência das coisas. E aí não dá para ter clareza mesmo. A gente resolve uma coisa, daqui a pouco esquece que impactou em outra, e aí gera novos problemas. Então tem que ter muita clareza nessa hora. A agilidade, que faz parte do movimento agile, né? Que é decidir sair de cima do muro mesmo, inovar, porque ou a gente inova, a gente morre nesse mundo que a gente está hoje, no mundo VUCA, e principalmente no mundo dos negócios VUCA, né? Se a gente não inovar, alguém vai inovar na nossa frente, a gente vai ficar obsoleto, isso vai acontecer muito rápido se a gente não estiver atento, né? Empoderar a nós mesmos e as outras pessoas, as equipes, trabalhar em colaboração com as pessoas, enfim, uma série de comportamentos muito importantes aqui que fazem parte do movimento da agilidade, né? E o protagonismo, que não pode ficar para trás de jeito nenhum, que combate a passividade, né? Que é o quê? É ter iniciativa de trabalhar em comunidade, se não houver uma comunidade, montar uma, trabalhar com engajamento verdadeiro nas causas sociais, políticas, de empreendedorismo, na sua comunidade, onde realmente tiver que se engajar num projeto, no atendimento ao cliente, aquilo que vai fazer dar resultado na sua área, no seu negócio, para a sua liderança. E a fraternidade ou a sororidade, que é essa capacidade de atuar em grupos de interesse mútuo comum, que uns podem ajudar aos outros, não só pensar em levar vantagem em tudo, que era a antiga famosa lei do Gerson, que não está vigorando mais definitivamente, né? Hoje em dia ninguém mais suporta quem só quer levar vantagem, né? Não dura muito tempo. Se a pessoa entra tentando levar vantagem em tudo, ela vai durar muito pouco tempo naquele grupo, o grupo logo vai segregar essa pessoa e ela vai acabar tendo problemas. Então, é ter fraternidade, sororidade, juntar lá com aquela compaixão e, por que não, se colocar a serviço. E isso se aplica também aos nossos negócios. Quanto mais a gente se coloca a serviço, quanto mais fraterno a gente é com o outro ser humano, com os problemas que os outros têm, mais a solução que a gente oferece para o mercado tem valor e a gente é bem-sucedido. Não é verdade? É verdade, não, com certeza. Agora, vamos dizer, tem algumas pessoas que têm naturalmente uma vocação, um dom ou uma personalidade, né, um traço de personalidade que propicia a liderança. Pessoas mais comunicativas, persuasivas, isso até muitas vezes traço de personalidade. A pessoa já nasce com essas características. Mas nem todo mundo tem isso. Então, liderança é algo que vem nato ou pode ser desenvolvida essas competências? Olha, dizem que a estatística é mais ou menos entre 1 a 2% das pessoas que têm essa competência da liderança nata, né? Uhum. Que significa o quê? A gente pode nascer com qualquer competência nata ou a gente pode ter uma certa facilidade natural
para desenvolver certas competências com maior rapidez do que as outras pessoas. Isso acontece para qualquer competência, em torno de 1 a 2% das pessoas têm qualquer competência que você escolha, do rol de competências que existem, né? Mais de uma centena, você pode escolher qualquer uma lá e vai ter 1 a 2% da população que, mesmo sem nunca ter nem estudado, nem treinado, nem feito coaching, nem desenvolvido, já tem aquilo pré-desenvolvido. Mas a maioria esmagadora das pessoas tem que desenvolver isso, ou estudando, ou seja, adquirindo conhecimento, ou fazendo a prática desses comportamentos e atitudes que fazem parte da competência, tendo a oportunidade de experienciar isso, treinar ao longo da vida durante um certo período e principalmente colocar em prática voluntariamente esses comportamentos que levam ao desenvolvimento da competência. Ou seja, a gente pode pegar o antigo chá do RH, né, comportamento, habilidade, atitude, conhecimento, habilidade, atitude, que é o conhecimento, o conjunto de tudo que você sabe a respeito daquela competência, mais habilidade, sua capacidade de fazer por habilidade natural, por treino, mais colocar em ação, que é a atitude em si. No coaching a gente usa atitude como sinônimo de ação, né? Predisposição a fazer e colocar a mão na massa, né, Paola? Uhum. Certo? Então aí você pode desenvolver sim a sua liderança, e aí eu coloco até uma ressalva, né? A gente não consegue desenvolver todas as subcompetências da liderança de uma vez. Catalogadas, a gente tem mais do que 67 competências, se eu não me engano. Agora, com a globalização, já foram para 70 e poucas competências. É muita subcompetência para uma liderança só, né? Mas a gente escolhe as competências prioritárias, aquelas que vão ter a possibilidade, o potencial de dar o melhor resultado para aquele momento que nós estamos na nossa escala de liderança, né? No ponto da liderança, o que a gente precisa para aquela circunstância que a gente está administrando, e certamente a gente pode desenvolver sim. Escolha Muito bom. prioritárias, comece a praticar os comportamentos das boas práticas de liderança para aquela competência e certamente você vai ficar cada vez melhor na liderança naquele momento para aquelas que são prioritárias para você. Olha que importante, né? Então agora você já tem aqui quais são essas atitudes fundamentais, acho que isso vai fazer toda a diferença, contribuir. A gente encerra aqui o nosso Mentalidade Protagonistas e agora a gente continua exclusivamente com os protagonistas. Como aplicar, como desenvolver cada uma dessas características, como selecionar as características mais importantes e trabalhando no caso de cada um. Se você quer conhecer o programa dos protagonistas, acesse o site sejamprotagonista.com.br. Ai, Paola, só mais um detalhe aqui que é realmente algo exclusivo para você que está assistindo esse vídeo, ouvindo o podcast, não, vendo esse nosso vídeo. Para você que quiser, pode entrar no site do livro, né, do Liderazem Liderança VUCA, tá? E você coloca lá, quero receber, você vai receber esse resumo aqui, que é esse sumário de competências, gratuitamente, por e-mail, e você já vai poder ter uma ideia de o que você precisa fazer para você se tornar um líder cada vez mais ágil, um líder cada vez mais VUCA e protagonista nesse nosso mundo. Muito bom. Então você acessa o site liderancavuca.com.br. Logo na entrada do site tem ali o botão para você clicar e colocar seu e-mail e receber então esse material para você poder trabalhar, selecionar e escolher qual dessas competências você vai começar a desenvolver e trabalhar com afinco para desenvolver essas competências e essas atitudes. Muito bom, Verônica, adorei, valeu.